Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, terá que enfrentar um processo de impeachment que acabou de ser aceito pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Tudo isso há mais ou menos um ano das eleições no país. Parece que o caminho até a Casa Branca voltou a estar livre para o ex-presidente Donald Trump. Agora, será de fato que Joe Biden vai cair? Quais as consequências desse processo para toda a geopolítica? E por que esse processo de impeachment foi aberto? Quer entender todo esse assunto? Então confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Você aí tá achando que é só no Brasil que tem crise política? É só aqui que tem absurdo? Tá muito enganado. Os Estados Unidos estão fervendo, está em ebulição toda a política nacional lá no caso deles. O presidente do país, há mais ou menos um ano das eleições, vai ter que enfrentar um processo de impeachment que foi autorizado pela Câmara dos Deputados. Donald Trump tá dando risada, gargalhada e pode ter o caminho até a Casa Branca facilitado por um processo que, em grande medida, visa desgastar a imagem do atual presidente, que já está muito enfraquecido devido a seu apoio à Ucrânia, a Israel e agora um processo de impeachment. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, CNN Brasil, que diz assim no seu título: Câmara dos Estados Unidos aprova abertura de processo de impeachment contra Biden. Olha que o negócio é muito sério. Estamos falando nada mais, nada menos do maior país do planeta. Não maior em tamanho, obviamente, né? O mais importante, a maior economia do mundo, que influencia o planeta inteiro e, claro, causa influência também aqui no Brasil. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender o porquê que isso tudo está acontecendo. Deputados republicanos que têm maioria na Câmara aprovaram a abertura do inquérito do processo de impeachment contra o presidente Joe Biden. O democrata é acusado de usar a sua influência da época em que era vice-presidente de Barack Obama entre os anos de 2009 e 2017 para facilitar e conseguir benefícios para que o filho Hunter Biden fizesse negócios na Ucrânia. Você tá vendo a seriedade da coisa aqui? Basicamente é tráfico de influência. Olha que isso aí não é exclusividade dos Estados Unidos não, hein? Você conhece aqui no Brasil algum presidente que tem filhos aí que fazem negócios e que muitas vezes esses negócios são facilitados pelo fato dele ser filho do presidente? Você já ouviu isso aqui no Brasil? Olha, qualquer semelhança é mera coincidência. Não estou fazendo aqui alusão a caso nenhum específico. Será? Coloca aqui nos comentários. Tem alguém aqui no Brasil que passa por uma situação parecida? Ou seja, uma família, filhos que prejudicam o seu próprio governo? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém que vive uma situação semelhante. Então, só para você entender, tá? O Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, ele é um democrata, um dos partidos dos Estados Unidos. Lá, basicamente, a política se divide em dois grandes partidos, os republicanos e os democratas. Seria mais ou menos assim, os republicanos de direita e os democratas de esquerda, mais ou menos, né, nesse nível aí. E simplesmente agora o governo está com os democratas, que é o Joe Biden faz parte disso. Só que o governo anterior do Donald Trump estava nas mãos dos republicanos. E olha só a questão do presidencialismo de coalizão, mais ou menos isso. Simplesmente nós temos o presidente de um partido, mas a Câmara dos Deputados com maioria do partido de oposição. E aí vem a questão de toda a negociação que deve ser feita para que se dê aí sustentação, legitimidade a esse presidente, que ele consiga aprovar, por exemplo, a ajuda financeira, militar para a Ucrânia, para Israel, que inclusive foi barrada recentemente. Então, por conta de tudo isso e principalmente pelo Donald Trump ter sofrido aí muito boicote dos deputados democratas quando ele era o presidente, lembrando que o Donald Trump é republicano, agora é a vez de dar o troco, porque agora o presidente é o Biden, democrata, e os republicanos é que tem a maioria na Câmara dos Deputados. E é exatamente aí por conta de um processo que já vem se arrastando há muitos anos. Na época da eleição, da concorrência ali entre Biden e Trump, já se falava do Hunter Biden e dos seus negócios, digamos assim, escusos, ou seja, no mínimo esquisitos entre as suas empresas e a Ucrânia. Seria aí claramente um tráfico de influência. Agora, será que ele
de fato vai cair? Se liga aqui no que diz o último parágrafo. Agora, o inquérito terá início e o presidente passará a ser formalmente investigado pelos deputados. O processo é dividido em 2 etapas, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Quem abre é a Câmara dos Deputados, como já aconteceu aqui com a Dilma Rousseff, como aconteceu aqui com o Collor, mas aí é o Senado, lá no caso é o Senado, tá? Aqui no Brasil não é o Senado que julga, embora o presidente do Senado é que conduz a sessão, né? Que ele é o presidente do Congresso Nacional. Lá nos Estados Unidos, a votação pro impeachment, de fato, acontece no Senado. Então vamos entender aqui. A Câmara autorizou a abertura do processo, as investigações acontecem na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, só que o julgamento, e lembre, todo o processo de impeachment, ele é muito mais um julgamento político do que um julgamento jurídico. Aí ele vai ser julgado no Senado. Só que aí vem a grande questão. Lá no Senado, aí são os democratas que têm a maioria. Até porque, para você ser cassado, para ter o impeachment de um presidente, não basta você ter a maioria simples, que significa 50% mais um. Lá nos Estados Unidos, o Senado é formado por 100 senadores. Aqui no Brasil, você sabe quantos são? Aqui no Brasil são 81 senadores, né? 3 para cada estado. Lá são 100. Teoricamente, então, se fosse maioria simples, deveriam ser 51 senadores. Mas não é isso. São 2/3 que são necessários para cassar. E aí é muito improvável que, mesmo que esse processo corra aí na Câmara dos Deputados e seja muito prejudicial ao Joe Biden, que esse processo seja votado lá no Senado e que a resolução dele seja pelo impeachment do presidente. Lembrando que nos Estados Unidos nunca houve um presidente impeachado. Já teve presidente que renunciou ao cargo, mas impeachado, perdeu o poder, sair da cadeira, da Casa Branca, do Salão Oval, isso nunca aconteceu, como já aconteceu aqui no Brasil 2 vezes na nossa história recente na redemocratização. O Collor primeiro e a Dilma. Mas sabe o que é interessante? Desde que o governo militar saiu aqui no Brasil, desde que nós voltamos a ser uma democracia, todos os presidentes que foram eleitos, a partir de Sarney, né? Na verdade quem foi eleito foi o Tancredo Neves, mas de Sarney para cá, já que o Tancredo morreu antes, todos sofreram pedidos de impeachment, todos. Só que só 2 foram para frente, no caso, o Collor, lá em 92, e a Dilma foi 2000 e quanto? 17? Tô lembrado do ano do impeachment da Dilma, não. Coloca aqui nos comentários se você lembra aí. Bom, e qual é a minha opinião a respeito disso? O que tá acontecendo? Bom, eu acho que o Biden não será cassado, não dá para eu saber, não sei dizer para você se de fato, né, os negócios do Hunter Biden, filho do presidente, tem de fato aí a influência do pai, esse tráfico de influência aí, não sabemos ao certo, as investigações vão mostrar, mas independente de qualquer coisa, esse processo ele tem um objetivo muito claro. Daqui a mais ou menos 1 ano, terão eleições novamente nos Estados Unidos. Olha, passa rápido, né? Parece que foi outro dia que ele foi eleito, que o Trump saiu com todo aquele rebuliço que aconteceu lá, e o Trump é o principal oponente do Joe Biden. Provavelmente nós teremos novamente Joe Biden contra Donald Trump. Só que a popularidade do Joe Biden, que é o atual presidente, vem derretendo, vem caindo por vários problemas. Inflação nos Estados Unidos que não para de crescer. Nós temos aí o grande apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, e são bilhões de dólares enviados para lá. Temos a questão da guerra de Israel agora, que também não pega bem, principalmente devido às ações de Israel na faixa de Gaza, tudo que vem acontecendo, e a imprensa norte-americana, totalmente progressista, condenando já diretamente Israel, muito a favor do que o Hamas fez ou faz na própria faixa de Gaza. E também tem uma outra questão que já era avaliada na eleição passada e agora fica ainda mais forte: a idade do Joe Biden. Ele é visto como um líder já muito idoso, inclusive ele já teve casos assim, e de estar falando em público, ter caso de ausência. Sabe o que é ausência? A pessoa tá ali falando, de repente ela meio que vai pro mundo da lua, ela se perde, ela fica ali parada, não sabe o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, nem o que ela estava fazendo. Isso já aconteceu algumas vezes depois que ele foi eleito. Então ele é tido até mesmo como um líder fraco, já fragilizado pela sua idade. E o Donald Trump é aquilo, né? Aquele falastrão, fala pra caramba, bastante enérgico. Então, hoje, se as eleições fossem hoje nos Estados Unidos, é muito provável que o Trump conseguiria
a vitória. Então, esse processo, ele é meio que uma vingança por tudo que o Trump sofreu enquanto estava presidente, né, pela oposição, e principalmente a ideia de enfraquecer a imagem do Joe Biden. A grande questão aqui é mostrar que os democratas, partido aí do Joe Biden, seria um partido corrupto, e o combate à corrupção viria justamente dos republicanos, do Donald Trump. Essa é a grande ideia. Mas aí eu quero saber, na sua opinião, você acha que o Biden vai cair? Você acha que o Donald Trump vai voltar para a Casa Branca? E para além disso, o que você imagina, o que você espera que aconteça? Você aí é Biden ou você é Trump? Eu tenho uma opinião, acho que a maioria do público aqui é Trump, mas quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Você é Trump ou você é Biden? Quer que o Biden seja empichado? É o seguinte, até o momento não existem provas robustas que há uma ligação direta entre os negócios do filho playboyzinho, lá o Hunter Biden, e o pai. Provas robustas não existem. Só que, como eu disse, é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. Então, muita coisa pode acontecer. Eu não imagino que ele vai cair, tá? Pelo que eu acabei de falar. Primeiro, porque nos Estados Unidos isso é muito difícil. Segundo, porque quando for para o Senado e aí eles vão precisar de aprovação de 2/3, acho muito improvável. Mas que a imagem do Biden vai ser arranhada, vai ser afetada. E o Donald Trump, que é mestre, né, em falar em público, principalmente com aquela energia que ele usa, ele vai usar isso aí até o limite. Ele vai extrair até a última gota desse caso para poder se promover e colocar aí a pecha aí, a alcunha de corrupto no Joe Biden. Mas quero saber sua opinião. Fica aqui a pergunta mais uma vez. Você é Biden ou você é Trump? Você acha que o Biden cai? Coloca aqui nos comentários. Agora, chegou até aqui, gosta do Atualizei, gosta do meu trabalho? Dá aquela força, dá aquela moral. Lembra do nosso grande objetivo? 100 mil inscritos ainda esse ano. O mês já tá acabando, chegamos na metade do mês. Faltam mais ou menos aí 15 dias para acabar o ano. Eu conto com a sua ajuda pra gente bater aí os 100 mil inscritos. Eu ainda acredito, ainda dá certo. Com a sua inscrição, compartilha esse vídeo com todo mundo. Você que tá me assistindo aí em múltiplas plataformas, redes sociais, segue, compartilha com o máximo possível de pessoas. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui. Conto demais com a sua ajuda pra gente chegar na nossa meta. Coloca aqui seu comentário, que ele é muito, muito importante. Beijo do top, fica com Deus. Eu vejo você no próximo episódio, porque aqui tem vídeo todo dia. Não esquece, ó, clica aqui pra se inscrever, beleza? Beijo, fica com Deus. Fui.